Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Clínica Sinergia. Hoje a gente está aqui com a doutora Márcia, que por acaso é minha mãe. E, bom, vou fazer uma série de perguntas que tem a ver com tecnologia, odontologia, tratamentos, acolhimento, ética profissional e etc. Então vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bem, é uma alegria muito grande eu poder estar aqui com o meu filhote. E eu sempre tive a vontade de poder passar conhecimento odontológico para pacientes que têm uma série de perguntas e que me fazem essas muitas perguntas na cadeira, né? E a gente dá essa informação individual quando o paciente está ali. Então, eu acho que se esse trabalho de podcast vingar, vai ser uma fonte de informação para pacientes que tenham dúvidas de determinados assuntos. Então, é uma alegria muito grande fazer isso. É bom ter um lugar para indicar. Quando alguém faz uma pergunta, você fala, então, eu já fiz um negócio sobre isso, você pode ir lá e pronto. Sim. Ok, a gente tem uma primeira pergunta aqui para abrir, que é a seguinte: a gente sabe que a odontologia muda radicalmente ao longo dos anos, por causa de, enfim, tecnologia, enfim, novas normas e tal. E aí a primeira pergunta é como que você e a Clínica Sinergia foram se adaptando ao longo dos anos, com todas essas mudanças radicais, porque é fácil você acabar perdendo o fio da meada, e a Clínica Sinergia a gente sabe que está sempre bem atualizada com tecnologia, enfim, com tratamentos e tal. Bom, eu acho que uma das coisas que sempre me marcou no início da profissão é que mesmo antes de eu estar formada, eu sempre me interessei, sempre amei muito a odontologia. Então, mesmo antes de formar, eu fiz muitos cursos, eu fazia cursos concomitantes com a minha formação. E quando eu me formei, já faz bastante tempo, eu nunca deixei de fazer curso e de me atualizar e de pertencer a equipes que davam cursos nas diversas áreas de especialidade, fundamentalmente na área de periodontia e na área de implante. Eu tanto fui aluna quanto fui professora nessas duas áreas. Então, eu acho que sempre que você tem que ensinar alguém a fazer alguma coisa, você estuda muito mais do que aquele que está recebendo o que você está passando. E sempre gostei muito de tecnologia, em várias áreas, né? E obviamente que na odontologia também. Com o passar dos anos, pessoas foram se achegando a mim, outros profissionais, quando eu decidi montar realmente a Clínica Sinergia. E essas pessoas estão comigo há muitos anos e pegaram o mesmo espírito. Então, realmente, eu acho que a Clínica Sinergia tem uma personalidade aí que está diretamente marcada com o nosso gosto e a nossa paixão por se manter atualizado e por querer dar aos nossos pacientes o que tem de melhor dentro do nosso conhecimento. Então, não adianta tecnologia sem conhecimento. Para que a gente tenha conhecimento, a gente não pode parar no tempo. Então, e eu gosto muito de estar rodeada de pessoas mais jovens do que eu, porque isso, para mim, é estímulo. Então, na Clínica Sinergia, eu tenho pessoas que me acompanham de muitos e muitos e muitos anos e são os pilares da sinergia, e tenho pessoas mais jovens que são os nossos estímulos. Então, esta comunicação entre pessoas de uma geração diferente e pessoas de uma geração mais nova, essa interação eu acho lindo, eu amo isso. Então, eu não sei, eu acho que é por conta disso, por conta dessa paixão por essas coisas. No fim é porque você e as profissionais todas da Clínica Sinergia de fato se importam com a área, né? Vocês não querem ficar para trás justamente porque vocês querem saber, vocês têm sede por conhecimento, né? Sim. Cada ano que começa, eu faço a projeção do ano, né? Aí eu escolho os congressos que eu vou fazer, os cursos que eu vou fazer, e quando eu falo eu não sou eu, Márcia, eu estou falando eu, Clínica Sinergia, quer dizer, é a Clínica Sinergia. Então, a doutora Andréia fala os cursos que ela quer fazer, a doutora Daniela fala os cursos que ela quer fazer, a doutora Marília fala os cursos que ela quer fazer, e eu vejo os cursos que eu quero fazer. Tem muitos cursos desses que a gente faz juntas.
não significa que todos os cursos que eu faço, eu exerço aquela área. Porém, eu preciso saber, porque eu sou responsável por organizar, junto com as dentistas, os planejamentos desses tratamentos. Então, mesmo que eu não faça o procedimento, eu preciso saber como ele é feito, para poder dar opinião quando a gente está planejando um caso, muitas vezes casos complexos de reabilitação, que envolve a área de periodontia, que envolve a área de implantodontia, que envolve a área de endodontia, a área de harmonização orofacial, a área de ortodontia, a área de prótese, a área de reabilitação. Então, são várias especialidades dentro da odontologia e que nós, lá na Clínica Sinergia, a gente consegue abranger para poder enxergar, através dos exames complementares que o paciente traz, radiografias, tomografia computadorizada, escaneamento, fotografias, exame clínico, através de tudo isso, a gente consegue montar o quebra-cabeça e falar assim, olha, o nosso objetivo, a gente quer chegar lá. Para que a gente chegue lá, qual é o caminho que a gente tem que seguir? Então, é isso que é o planejamento. E para fazer um planejamento bem feito, você precisa estar atualizado na odontologia, em conhecimento e em tecnologia. Claro. E você, como diretora clínica, você acaba sabendo de um pouco de tudo, né? Com certeza. Muito de algumas coisas e um pouco de tudo. E tem uma coisa muito engraçada, porque tem muitos pacientes que me acompanham de muito, muito tempo e muitas vezes eles têm uma necessidade, por exemplo, de endodontia, que eu não faço, tratamento de canal, né? Mas eu queria fazer com você. Eu falo, não é uma boa ideia você fazer comigo, porque vai dar ruim. Eu não faço isso, né? Você comentou dessa coisa de... Uma coisa que ajuda você e as outras profissionais da clínica se manterem atualizadas é essa conversa entre gerações. E assim, ao longo dos anos você contratou pessoas novas para trabalharem na clínica e tal. Então eu queria saber um pouquinho de como que é o seu raciocínio, a sua estratégia nessa hora de contratar pessoas novas para ingressarem na equipe da Clínica Sinergia. Uhum. Quando eu contrato funcionárias, que são as auxiliares, né? As auxiliares odontológicas, como eu tenho uma equipe que me acompanha de muito tempo, por exemplo, a Ivani está comigo há quase 30 anos, a Claudinha está comigo há mais de 30 anos, a Jaira está comigo há mais de 15 anos. Então, essas são auxiliares odontológicas que estão comigo há muito tempo. Então, quando eu preciso contratar uma nova auxiliar odontológica, na entrevista, primeiro que essa pessoa vem para a entrevista tendo sido indicada por alguma delas, na grande maioria das vezes. Porque na minha intuição é que se essas pessoas que já estão comigo há muito tempo indicam alguém, já existe um laço de responsabilidade e de confiança para quem elas vão colocar ali dentro. E quando eu estou fazendo a entrevista com essa pessoa, eu falo assim, olha, você me foi indicada por fulana, então eu não vou entrevistar um monte e depois escolher por uma. Eu estou entrevistando você e eu vou acreditar em você. Claro que a gente vai fazer um período de experiência, porém, só não vai dar certo se você não tiver vontade de trabalhar, se você não gostar disso que você está fazendo, ou se você não consegue aprender aquilo que a gente está ensinando. Então, assim, porque eu não tenho intenção de ficar experimentando um monte de gente. Então, esse laço de confiança é estabelecido, eu acredito, também intuitivamente. E uma coisa que eu falo sempre para todas as que entraram pela primeira vez para fazer a entrevista é assim, olha, muito mais do que agradar a mim, você tem que se dar bem com as meninas que já estão aqui. Então, eu acho que esta fala e esta parceria que existe entre elas tem muito a ver com o bom relacionamento que elas têm entre elas. E esse bom relacionamento não é uma coisa que foi falada depois. Já foi falada na primeira entrevista. É claro que foi crescendo e se solidificando no convívio.
Mas, para mim, isso é um valor. Então, falo assim, se as meninas não gostarem da sua atitude, aí não serve para mim. Não serve para a clínica. O nome da clínica é Sinergia, né? Então... Sim, é por um motivo. Esse nome surge por conta do relacionamento entre, no começo, quando ainda nem tinham todas as dentistas que trabalham lá hoje comigo, no começo esse nome foi gerado por todo um trabalho que a gente fez entre eu e as meninas as auxiliares, né? Então, a auxiliar nova que entra, ela tem que se dar muito bem, vestir a camisa como todas elas vestem, e é uma alegria muito grande para mim ter essa equipe, porque é uma equipe assim de uma parceria. Eu sou a primeira a chegar na clínica, na grande maioria das vezes, às vezes a Jaira já está lá. A Jaira normalmente é para chegar por primeiro, mas muitas vezes eu chego primeiro. E sou uma das últimas a sair. E enquanto eu estou ali, já terminei o atendimento do paciente e estou fazendo as coisas finais, porque além de dentista, quem gerencia uma clínica tem que fazer muita outra coisa além, né? E eu fico escutando elas encerrando para poder fechar a clínica. É uma parceria entre elas que é lindo. Uma está desligando o computador, a outra está arrumando o airflow para o dia seguinte, a outra está perguntando para a outra se já desligou o compressor, enfim. Eu gosto muito disso. Eu gosto de ver essa harmonia entre elas, entendeu? A sinergia é forte. O nome não é à toa, né? Você está lá de vez em quando também, sim, né? sim. E você presencia isso, né? Dá para perceber. E assim, isso é uma coisa mais de curiosidade, que eu acho que pessoas que conhecem a clínica há anos, ou mesmo pessoas que conheceram a clínica recentemente, talvez tenham essa curiosidade, que é por que afinal a clínica Sinergia é uma equipe só de mulheres? Qual que é? Porque é uma coisa, no mínimo, digna de nota, né? Que só tem mulheres lá. E é uma coisa que às vezes eu ouço pessoas comentando assim, nossa, a clínica só tem... É uma equipe inteira de mulheres, né? Qual que é? Tem alguma história? Qual que é o... Na verdade, não foi sempre assim, né? Durante muito tempo, a gente teve outros profissionais que eram homens, né? Que participaram ativamente e formaram também, durante o tempo que estiveram presentes, fizeram parte da Clínica Sinergia. E, coincidência ou não, quando saiu o último profissional que era homem, veio uma mulher. E aí nós ficamos só as mulheres dentro da Clínica Sinergia. Porque nunca tive 2 homens ao mesmo tempo dentro da Sinergia. Sempre era um e o resto era tudo mulher. E o que eu observava das meninas, das auxiliares? É uma coisa cultural isso, né? E uma coisa cultural que eu, desde muito jovem, nunca fui muito... nunca gostei muito disso, né? Mas as meninas serviam a este homem que estava lá dentro. Mimavam os homens. Mimavam, mas mimavam de uma forma que não mimavam as dentistas mulheres. Por quê? Porque mulher com mulher sabe como é que a coisa funciona e vai fazendo acontecer. Agora, mulher com homem trata o homem como se o homem tivesse que ser servido. Eu sempre fui contra isso. E eu chamava atenção com relação a isso. Falava, mas por que para ele vocês fazem um monte de coisa e para nós dentistas a gente que tem que fazer? Um monte de coisa que eu vou dar um exemplo. Era tipo assim, a gente usa um sistema na clínica que é o X-Dental, e você, quando termina o atendimento do paciente, você precisa escrever ali o que foi feito. Todas as dentistas mulheres, ao término do atendimento, escrevem o que fizeram. Na época, os homens que terminavam o que tinham feito, a secretária tinha que lembrar o que ele fez e a secretária é que escrevia o que tinha sido feito. Então, isso é um pequeno exemplo, fora todos os outros mimos, né? E aí, quando saiu o último homem que trabalhou ali, ficou só mulher, entrou outra mulher para trabalhar como dentista. E simplesmente a coisa fluiu diferente. A coisa fluiu que somos todas mulheres, todas nós temos a manga já arregaçada para o trabalho e todo mundo fez o que precisava ser feito. E aí eu brinquei com as meninas, eu falei, agora que a clínica só tem mulher, vai ser só mulher, porque é mais fácil, vocês ficam paparicando os homens que entram aqui,
e vamos todo mundo trabalhar por igual, né? Mas não foi uma coisa pré-determinada. Mas no momento em que aconteceu, eu acho mais fácil. Todo mundo acha que é difícil lidar com mulher. Eu, particularmente, acho mais fácil, bem mais fácil, do que lidar com homem e com mulher ao mesmo tempo, por conta de uma cultura que está introjetada dentro de nós, nas diversas, na minha geração mais, mas na geração das meninas ainda de uma forma muito forte, e isso, para gerenciar tudo isso, é um pouco mais complicado. Não é impossível, dá. Então, para mim, como diretora clínica, é mais fácil eu lidar só com as mulheres. E sobre isso, já aproveitando que a gente tem uma pergunta aqui que já comunica direto com isso, que é você que tem décadas de experiência gerenciando pessoas, essencialmente, né? Não só pessoas, mas gerenciando pessoas. Se você pudesse dar dicas para pessoas que, sei lá, buscam conselhos, pessoas que estão no início da jornada de gerenciar pessoas. Você, depois de todos esses anos, você tem algum tipo de insight sobre a arte de gerenciar pessoas? Eu acho que na entrevista primeira e nas observações no período de experiência, você precisa perceber nessa pessoa quais são os princípios que essa pessoa vive. Porque você não ensina para uma pessoa honestidade, você não ensina comprometimento, você não ensina uma série de coisas. Isso tem que vir com a formação que essa pessoa já tem. E isso eu acho que tem muito também, talvez, de intuição, e tem muito de como você mostra isso para essa pessoa, dando como exemplo o que já existe. Então, muitas vezes, no decorrer de todos esses muitos anos que eu tive várias pessoas trabalhando comigo, eu falava e falo, né? Assim, eu não sou uma pessoa inacessível. Se você tiver algum problema, eu quero que você venha falar comigo. Não fica fazendo fofoca para a turma que está ali. Venha falar comigo e nós vamos ver juntas se a gente consegue resolver isso. Eu vou avaliar o que você está falando, vou avaliar o que eu tenho, e aí a gente vai achar um denominador comum. Então, eu sei que parece clichê, mas fundamentalmente é você não ficar num patamar elevado porque você é o dono ou a dona da clínica, mas sim se colocar disponível e pedir para que isso aconteça. Problemas têm que ser conversados. Então, o diálogo é fundamental. Todas as vezes que aconteceram coisas que deixaram um clima não muito harmônico, se a gente for ver, se a gente for analisar, e isso a gente analisa nas reuniões que a gente faz com a equipe, é uma coisa chamada de falta de comunicação. Então, a falta de comunicação adequada de uma pessoa para com outra, e que muitas vezes envolve um terceiro, é que cria problema. Por exemplo, se eu envio um arquivo de um trabalho para o laboratório X, não comunico a Ivani, que é minha auxiliar direta, de que eu enviei para o laboratório X, e quando chega a data, o trabalho não chega, por exemplo, quem é que é o responsável por isso? Então, cada um tem que fazer uma meia-culpa. Eu tenho que fazer a meia-culpa de dizer, puxa, mas eu não falei para onde que eu tinha que enviar. Portanto, se eu não falei para onde que eu tinha enviado, a Ivani não tem como cobrar do lugar para onde eu enviei a data correta que não chegou. E assim vira uma bola de neve. Então, a forma de gerenciar pessoas, que foi o que você me perguntou, eu acho que é colocar isso. E a relação, ela vai acontecendo durante o tempo, durante o período. Então, não é assim, então construiu hoje e está pronto para sempre. Não, você está construindo todos os dias essa relação. Você está gerenciando pessoas todos os dias. Só que onde que começou? Começou lá na primeira entrevista.
Na primeira entrevista começou, onde aí sim você lidou bastante com intuição. Intuição de perguntas sobre valores, intuição de olho no olho. Então, a coisa do olho no olho eu acho uma coisa muito forte, porque é ali que você percebe algumas coisas. Para mim foi muito desafiador nessa última vez em que entrou a última pessoa na clínica Sinergia, que foi a Mili, Jamile, né? Aonde ela foi muito clara comigo e eu gostei muito do que ela falou. Ela falou assim, eu não sei, doutora, se é isso que eu quero. É novinha. Eu não sei se é isso que eu quero. Eu falei, tá bom, mas a gente vai fazer um tempo de experiência. Né? Quanto tempo você quer de experiência? Me dá, sei lá, acho que era 1 mês de experiência. Quando chegou 1 mês, a gente sentou para conversar de novo. Eu falei, e aí? Você vai continuar na área ou não? Doutora, eu ainda não sei. A senhora pode me dar mais um tempo? Eu falei, posso. Aí, na minha percepção, eu falei, não vai ficar, né? Porque quem sabe o que quer, sabe o que quer. E aí que está a diferença das gerações. Nas gerações de quem é numa idade mais velha do que ela, que é novinha, era outra formação. A pessoa já sabia e já me dava uma resposta dali 1 mês. Essa não, essa me deixou na angústia, porque você sabe que eu sou um pouco ansiosa, né? Me deixou na angústia por esse tempo, mas foi muito importante. Isso foi de um aprendizado muito grande para mim com relação ao gerenciamento de pessoas. Passou o período que ela tinha me pedido de mais tempo, que eu acho que foram mais 3 meses que ela me pediu, e eu não precisei chamá-la. Ela veio e falou, então, doutora, eu estou gostando muito, eu quero ficar. Eu falava para as minhas outras meninas, eu falava, ela não vai ficar. Ela não vai ficar, ela ainda não sentiu o gosto, a paixão por isso. E aí, quando passou esse período que ela tinha me pedido, ela falou, eu vou ficar, eu quero ficar. E aí, neste momento, existe a segunda entrevista, então, né? A segunda entrevista então tá. Então, a partir de agora é para valer. E o para valer significa que durante esse período que você ficou aqui, você precisa melhorar nisso, naquilo, assumir isso e aquilo, se importar desta forma, ser partícipe, vestir a camisa de verdade e tal, para engrenar no que a gente significa, no que significa ser sinergia. E é muito nítido, assim, se você vai lá na clínica e você vê, por exemplo, você e a Ivani trabalhando, é super nítido assim, o quão acostumados vocês estão a trabalharem juntas, né? É um negócio que você realmente não desenvolve de um dia para o outro. Você vê ali que tem uma química diferenciada. Para mim, o que mais chama atenção é você e a Ivani, né? Porque muitos anos ela é a sua auxiliar direta. Então, assim, mesmo você tá atendendo alguém na cadeira, mesmo gestos para pegar alguma coisa e tal, vocês nem falam nada. Parece que é comunicação telepática, assim. Vocês só fazem as coisas ali justamente porque o gerenciamento de pessoas ao longo dessas décadas todas funcionou, né? Deu certo. Sim. E eu gosto muito de brincar, muitas vezes que eu estou atendendo junto com a Ivani, porque tem alguns sinaizinhos, assim, que são muito discretos, tipo, bater o meu dedo, assim, no espelho, é para ela pegar o espelho para afastar a bochecha, por exemplo. Mas uma das brincadeiras que eu sempre falo, às vezes a Ivani está lá na pia fazendo alguma coisa, né, pegando alguma coisa, e o paciente faz algum gesto de reclamar alguma coisa, e eu brinco, falo, a culpa é da Ivani, ela nem está perto, entendeu? Uhum. Então é uma brincadeira que deixa a coisa leve, faz rir e tudo mais. Olha, é o seguinte, vamos falar sobre coisas um pouquinho mais do interesse, mais especificamente de pacientes. Tá. Porque os pacientes, obviamente, têm muitas perguntas e tal. E você, inclusive, pediu para adicionar um item na lista aqui, que é para falar do tratamento continuado. Sim. Então, o que é o tratamento continuado? Então, vamos entender uma coisa. Para quem tem doença periodontal, que é a minha especialidade primeira, para você que tem doença periodontal, é fundamental que você entenda que existe uma fase de tratamento periodontal ativo, mas como a doença periodontal é uma doença crônica, ela não tem um tratamento mágico que eu faça agora e te livre do problema para o resto da vida.
Então, para quem tem doença periodontal, precisa fazer o tratamento ativo e manter esta doença, que é a doença periodontal crônica, sob controle. Esse controle não é uma limpeza, não é uma simples limpeza. A limpeza ou o controle preventivo periódico e constante, ele está relacionado com quem tem uma saúde bucal bastante ok. Para quem não tem, para quem tem doença periodontal, esta manutenção periodontal preventiva vai variar o tempo de duração, de espaçamento, de paciente para paciente. Então, por exemplo, você fez o tratamento ativo da doença periodontal. Você vai voltar para retorno dali 45 dias, onde eu vou reavaliar isso e observar como que essa doença está se comportando pós-tratamento ativo. E aí, neste momento, a gente estabelece se você vai voltar dali 2 meses, dali 3 meses ou dali 4 meses. Até que isso fique estável por pelo menos 1 ano ou às vezes 2 anos. Ficou estável a cada 4 meses, a gente pode espaçar mais 1. E vai observar dali a 5 meses. Volta 5 meses, vê se está bem, sonda, examina, faz radiografias, se estiver bem, até conseguir passar você para 4 meses. Então, isso, na doença periodontal, eu chamo de tratamento continuado. Para quem não tem doença periodontal, existe o controle preventivo periódico e constante. O que a gente faz nesta manutenção periódica, preventiva e constante? Normalmente, esses pacientes vêm a cada 6 meses. Por que vem a cada 6 meses? Porque se eu pego algum problema no início, é muito mais fácil de resolver e muito mais barato do que esperar ficar ruim. Então, a cada 6 meses o paciente vem. Lá na clínica a gente faz uma sondagem da boca toda. Quem está fazendo esses tratamentos periódicos e constantes sou eu e a doutora Daniela. A gente sonda a boca toda, radiografa as áreas que são importantes. O que a sondagem me dá como resposta? Se tem profundidade de sondagem, o que significa isso? Eu coloco uma sonda entre a gengiva e o dente e vejo quanto ela entra. Se ela entrou 1 ou 2 milímetros e não sangra, beleza, tá com saúde, vai passar para a parte da limpeza, tá? Que aí a gente faz com aparelhos, aí entra outra coisa de tecnologia. Se eu sondo alguma área e está entrando mais do que 3 milímetros, está entrando 4, 5 ou 6 milímetros, opa, aí eu tenho uma doença periodontal ativa. Então, ele vai ter que voltar para uma fase de tratamento periodontal. Se ao fazer todo esse exame clínico de sondagem e de radiografias e tal, a gente observa alguma infiltração de cárie, este paciente que está na manutenção preventiva, ele vai passar para a restauração desse dente, seja através de uma restauração somente, seja através de uma coroa que precise fazer, ou seja, às vezes, através de um tratamento de canal que precisa ser feito. Então, o que a manutenção preventiva nos dá? Ela nos dá o estado que a boca está agora. E quanto mais você tiver a frequência de ir a cada 6 meses, se você não tem doença periodontal, que era aquela que eu expliquei agora há pouco, você está mais garantido de que as coisas permaneçam bem. Porque é mais difícil se desenvolver coisas a não ser acidentes de percurso, tipo, quebrei um dente, aconteceu alguma coisa fora do que está acostumado. Então, eu atendi recentemente um paciente com doença periodontal, que tinha uma doença periodontal ativa, uma doença muito difícil de tratar, a boca toda envolvida, e que sumiu por 1 ano e meio. 1 ano e meio, para quem tem doença periodontal, que tem que ter o tratamento continuado, é como muito prazer, meu nome é Márcia, vamos começar de novo. É isso. Justo. Esse negócio da coisa constante, de cuidar da boca constantemente, visitar o dentista constantemente, é uma coisa que a gente fala muito na clínica, né, em geral. É o DNA da clínica. Como a minha origem, como início da odontologia foi a formação em periodontia, a periodontia ela é a responsável na odontologia por cuidar da saúde bucal do paciente. É uma coisa assim, não existe, na periodontia não existe alta.
É isso que eu quero dizer. Existe sim tratamento ativo e manutenção periódica. Precisa ter a manutenção. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se você tem diabetes e precisa tomar insulina, não vai chegar um momento que você tem alta. Você tem que fazer aquilo direito. Porque toda vez que você não faz direito, descontrola essa doença que é crônica. A doença periodontal é igual, é uma doença crônica. Toda vez que você não faz direito, ela vai retornar, ela vai desestabilizar, ela vai sair do equilíbrio. Então, inclusive, tem relações da doença periodontal com a doença diabetes, que em uma outra oportunidade seria legal você chamar a doutora Daniela para falar sobre isso, porque, inclusive, a monografia dela de formação na especialidade de periodontia tem a ver com esse tema. É um tema interessantíssimo, a inter-relação que existe entre doença periodontal e diabetes. A gente chegou a fazer um pequeno post sobre na página. Já fizemos. Com a doutora Dani. Bom, a gente está falando dessa coisa de manutenção e tal, e assim, obviamente a gente também já falou na página, mas eu acho justo falar sobre de novo, porque é um papo que eu que estou sempre lá na clínica, eu sempre escuto pacientes, digamos, com preguiça ou se recusando a usar a escova elétrica. E aí agora é a hora de você fazer o seu caso. Por que usar a escova elétrica vale a pena? Quais são as vantagens de usar a escova elétrica? Assim, se fosse para defender o seu caso agora, é agora a hora. Tá, então assim, é possível fazer uma boa higiene bucal para manutenção da saúde bucal através da escovação manual, sem ser a escova elétrica? Sim, é possível. Tá? Em primeiro lugar, é possível. Porém, para que você faça direito, a técnica de escovação precisa ser bem apurada e o tempo que você usa para fazer isso precisa ser maior, escutem bem, maior do que o da escova elétrica. A escova elétrica são 2 minutos, significa que na escova manual o tempo precisa ser maior. E a escova manual tem que estar em boas condições, precisa ser uma escova macia. Não é uma escova dura. Tem paciente que quer usar escova dura. Por que não é para ser uma escova dura, Márcia? Porque a escova dura, ela vai ferir os tecidos vizinhos. E se você tiver um periodonto fino, essa gengiva vai retrair. Então, não é o dente que você vai desgastar com a escovação, é a tua gengiva. Então, não é escova dura, tá? É escova macia. Então, aonde que a escova elétrica entra para ajudar? Primeiro, na técnica da escova elétrica, você não precisa ter uma técnica tão apurada. Basta você colocar a escova elétrica entre a gengiva e o dente e deixar ela fazer o trabalho, girar. Então, você vai fazer meio minuto aqui, a escova num quadrante. Então, vamos dividir a boca em 4 fases. O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, a escova elétrica ela vai agir durante meio minuto por fora, do lado da bochecha, por dentro, por lado da língua, no limite entre o dente e a gengiva. Deu meio minuto, ela vai fazer um sinal, porque a escova elétrica ela gira nesse sentido. A escova elétrica, por exemplo, da Oral B. Deu esse meio minuto, você vai passar para o outro lado. Deu meio minuto para o outro lado, deu meio minuto para o outro lado. Tá? Aí eu tenho pacientes que eu sei que eles adquiriram a escova elétrica porque foi recomendação, e enquanto usaram, o efeito foi muito bom quando eles retornam. Aí quando retornam outra vez, eu já vejo que a limpeza não está tão legal. Eu falo, e a escova elétrica? Parei de usar, demora muito. Esse é o ponto. Significa que se você não está usando porque você acha que a escova elétrica demora muito, é porque você está usando a escova manual em menos tempo que a elétrica, e ao contrário. Para ela fazer o que ela teria que fazer, você teria que pôr mais esforço nela. Então não vale a pena. Simplifica a vida. Usa a escova elétrica direito. Veja na nossa página que a gente tem os vídeos mostrando certinho como usar aquilo ali, tá bom? Então, estou falando para os meus pacientes que já passaram comigo. Se você já adquiriu a escova elétrica e deixou de usar por algum tipo de motivo que não é justificável,
volta lá nos vídeos ou entre em contato com a Ju, pede para que ela encaminhe os vídeos para você ou passa a seguir de verdade a clínica, a página da Clínica Sinergia, que lá tem como você vai usar a escova elétrica, como você vai usar a escova manual e como você vai usar o fio dental e como você vai usar a escovinha interdental. Tem indicação para tudo isso. E se você já passou pela minha cadeira, você sabe que precisa fazer isso, né? E é muito engraçado, né? Porque se for ver os prós e contras, a escova manual é mais difícil de ter uma escova manual certa, né? Porque as pessoas geralmente não têm escova macia. É difícil de ter uma técnica apurada, porque você precisa ser ensinado por uma dentista. É difícil você usar o tempo que você precisaria, né? Porque não é só 2 minutos com uma escova manual. Então, assim, a escova elétrica é só mais fácil. Sim. É só mais fácil, porque você não precisa ter uma técnica incrível, você não precisa super ser minucioso ali na escolha da escova, assim. Então, vale mais a pena. É isso. Vale mais a pena. É isso. E mais rápido. Sim. Que pra mim é o principal ponto. Sim. Olha, assim, a nossa listinha aqui acabou. Eu queria falar de uma coisa. Então, assim, agora tá livre. Eu queria falar de um tema que apareceu também nessa semana na clínica, que é a questão do provisório, né? Então, assim, eu quero fazer uma distinção aqui. Existe o provisório sobre dente e existe o provisório sobre implante. No provisório sobre implante, esse provisório muitas vezes ele é fundamental que seja feito no mesmo momento da instalação do implante, principalmente nos casos aonde a gente faz a extração do dente, faz o implante e aí já coloca o dente para que mantenha a estrutura arquitetônica da gengiva em volta deste dente que foi tirado e substituído pelo implante. Neste momento, este provisório sobre implante ele não serve para função mastigatória, mas ele serve para a função de manter uma arquitetura peri-implantar, porque ele mantém a mesma anatomia do dente. E serve também, obviamente, para um cenário, para o paciente não ficar sem, por exemplo, um dente da frente. Nos dentes do fundo, nos dentes posteriores, muitas vezes a gente faz o implante e não coloca o provisório para que o paciente não esqueça que ele não pode mastigar lá. Se ele tiver um dente, mesmo que seja um provisório, ele pode esquecer e mastigar numa fase em que o implante precisa ficar quietinho lá para cicatrizar, para o osso colar no implante, que é o processo que a gente chama de osseointegração. Então, essa é uma distinção. Aí o paciente me pergunta assim, foi o que aconteceu agora, que foi uma coisa muito inusitada. Inusitada não, acontece de vez em quando. Quando a gente coloca um provisório sobre implante, às vezes o provisório fica tão bom, mas tão bom assim, porque ele foi cópia do dente que o paciente já tinha, que o paciente fica com esse provisório anos. Agora, recentemente, veio a paciente que foi essa semana. A gente foi olhar na ficha quantos anos faz que ela está com o provisório, porque sempre uma desculpa ou outra, uma necessidade ou outra, enfim, 10 anos que ela está com o provisório sobre implante. Então, 10 anos é um tempo que o material ele pode estar lá, ele pode até não ter causado nenhum problema, mas ele não tem a resistência que tem o material adequado para permanecer em boca, né? Então, provisório sobre implante é isso, tem tempo de validade. Eu já tive casos de pacientes que eu usei o próprio dente, a própria coroa do dente do paciente, do esmalte do dente do paciente, para usá-lo como provisório. E para esses pacientes, é uma coisa assim, eu não consigo trocar esse dente dele depois, porque ele fala, mas esse é o meu dente. Não é, né? Não é o dente dele, mas como ele está bem e como ele vem no controle periódico, se em algum momento a coisa começar a ficar ruim, vai ter que trocar pelo dente correto. Mas aquele realmente é o dente dele que foi socavado para poder adaptá-lo de uma forma saudável ao implante. Então, isso é provisório sobre implante. Agora, provisório sobre dente é diferente, porque o provisório sobre implante ele é aparafusado, ele não vai cair. Agora, provisório sobre dente, ele é colado. Então, provisório sobre dente, ele tem que ser entendido como realmente uma situação
provisória e ele não é uma opção do paciente. Ah, eu quero provisório ou eu não quero provisório. Não. Nenhum provisório a opção é do paciente. O provisório é uma indicação de tratamento que o dentista faz. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está propondo um tratamento para o paciente e fala, olha, você vai envolver essa fase, depois o provisório, depois o dente final. Ah, não, mas eu não queria fazer o provisório. Não é uma opção do paciente, é indicação de tratamento. Quando dá para ficar sem o provisório, como eu falei agora há pouco, em dente posterior sobre implante, às vezes dá para ficar sem o provisório. Sim, só que veja, não foi o paciente que escolheu isso, foi o dentista que indicou. Então, lembrando que nem sempre aquilo que você quer é o melhor para você. É o que o caso pede, né? É o que o caso pede, né? Justo. Então, acho que era isso. Beleza. Bom, isso foi o episódio piloto, digamos assim, do podcast da Clínica Sinergia. No futuro, possivelmente, vamos ter outras dentistas aqui. Vamos ter mais perguntas, mais assuntos. Eu também gostaria de colocar 2 dentistas para conversarem entre si aqui também, que seria legal. Uhum. Bom, esse é um programa de perguntas e respostas. Então, se vocês aí que estão assistindo tiverem algum tópico, alguma pergunta, manda pra gente que a gente incorpora no próximo episódio. É isso. É isso.